Como é doce ao paladar vossa palavra, ó Senhor. Seguindo vossa lei me rejubilo, muito mais do que em todas as riquezas. Minha alegria é a vossa aliança, meus conselheiros são os vossos mandamentos. A lei de vossa boca para mim vale mais do que milhões em ouro e prata. Como é doce ao paladar vossa palavra, muito mais doce do que o mel na minha boca. Vossa palavra é minha herança para sempre, porque ela é que me alegra o coração. Abro a boca e aspiro largamente, pois estou ávido de vossos mandamentos. Este é o salmo de hoje, Salmo 118 ou 119, os versículos 14, 24, 72, 103, 111 e 131. E este salmo, meu irmão, minha irmã, ele reveste-se hoje de uma santa provocação para todos nós cristãos, independente do fato de você ser ou não ser cristão católico. Apesar que muitos dizem que nós católicos não somos cristãos. Mas isso vale para todos aqueles que identificam-se de alguma forma, em algum grau, como cristãos. Por que missionário? Porque hoje celebramos a dedicação das basílicas de São Pedro e São Paulo no século IV pelo imperador Constantino. Depois você lê o evangelho de hoje, que é Lucas capítulo 19, do 15 ao 48. Todos esses dias eu estou falando um pouquinho do Salmo. Mas, antes do Salmo tem a primeira leitura e após o Salmo tem o Evangelho. A nossa primeira leitura, ela é do Apocalipse de São João, capítulo 10, do 8 ao 11. Aí entra o Salmo 118, depois o Evangelho. Então, justamente hoje, quando celebramos a dedicação das basílicas São Pedro e São Paulo, ou seja, a esses dois gigantes da fé, a essas duas colunas da igreja, que sempre foram honradas, veneradas, os padres apostólicos, os pais da igreja, viram nesses dois homens os troféus do Evangelho, os troféus da missão, os troféus da pregação. Eles eram os troféus do encargo e da missão outorgada por Jesus Cristo. Quando digo que este salmo, ele cai para nós como uma provocação, uma santa provocação, é porque hoje, quando celebramos a dedicação das basílicas São Pedro e São Paulo, o Evangelho vem dizer para nós, Jesus diz, não façam da casa do meu Pai um covil de salteadores, um covil de perversidade, um covil de injustiça, um covil de marginalização. Não façam da casa do meu Pai um antro de perdição. Seguindo vossa lei me rejubilo, muito mais do que em todas as riquezas. Minha alegria é a vossa aliança, meus conselheiros são os vossos mandamentos. Entre os anos 64 e 67, o imperador Nero mandou matar São Pedro e São Paulo. Um na colina do Vaticano, o outro em Três Fontanas. Um foi sepultado na Vila Ápia Ostiense, né? E o outro foi sepultado exatamente na colina do Vaticano.
E quando é no século IV, um outro imperador, exatamente no local onde aquelas duas colunas, alicerce apostólico do cristianismo, foram sepultados, ali um outro imperador constrói essas basílicas. Como quem diz, agora pode falar de Jesus livremente, guardando as devidas proporções, guardando as críticas, porque muitos dizem que depois de Constantino o cristianismo não foi mais cristianismo. Mas se não fosse aquela investida, se não fosse aquela intervenção do imperador Constantino, provavelmente hoje nós não teríamos cristianismo. Deus preparou o Império Romano para que o Império Romano dissesse ao mundo: agora é possível ser cristão. O nome de Jesus Cristo pode ser proclamado, os seus ensinamentos, os acontecimentos que deram-se em torno da sua vida, a história daqueles que obedeceram o ide dele, ela está alicerçada aqui em Roma e pode ser representada e sintetizada em São Pedro e São Paulo. Agora vocês podem ser cristãos livremente. Como disse, deixando os pós e deixando os contra. Hoje, se quisermos ver as bases do cristianismo, precisamos ir a Roma, porque lá está a história real dessas duas grandes colunas da Igreja de Jesus Cristo, que foram seduzidos por Jesus Cristo. E eu creio que São Paulo, aquele Saulo de Tarso, ele levou muito a sério quando às portas de Damasco Jesus disse-lhe: e duro será para ti, e complicado e amargo será para ti se não me obedeceres. Se quiseres seguir pelo teu caminho, se quiseres continuar sendo o que fostes até hoje, duro será para ti se recalcitrares contra os meus aguilhões. Ele levou isto a sério. Por sua vez, São Pedro, ele também levou muito a sério quando ele proclamou Jesus Cristo dizendo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então hoje, queridos, quando celebramos a dedicação das basílicas São Pedro e São Paulo, e nos deparamos com este evangelho de hoje, devemos olhar para nós e ver o que estamos fazendo do templo do Senhor, daquele lugar consagrado e sagrado. O que estamos fazendo deste lugar onde nos reunimos para de forma solene adorar e glorificar o seu nome. O que o templo do Senhor representa para nós. Como eu entendo o templo do Senhor? É um lugar de comércio? É um lugar de injustiça? É um lugar de falcatruas? É um lugar onde a gente consegue recursos para uma boa aposentadoria? É um cabide de emprego? É um lugar onde a gente perpetua os nossos filhos, os nossos netos, os nossos favorecidos, os que nos aplaudem? O que é para nós a igreja? O que é para nós o templo? O que é para nós o santuário? Ainda é um lugar onde as pessoas vão para ter um encontro com Deus, para escutar a voz de Deus que fala conosco, não que ele esteja restrito ao templo, ao santuário. Onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, disse Jesus, lá eu estou no meio dele. Mas o que é para nós? Que significado o templo, o santuário tem para nós? Será que não temos contribuído para fazer da casa do Senhor
um covil de salteadores? Não temos contribuído para fazer daquele lugar que deve ser uma referência cristã um lugar de injustiça? Que possamos, a partir do santuário, que possamos, a partir do templo, Senhor, esse templo físico, esse templo de tijolo, de pedra, de ferro, de argamassa, que esse templo possa se constituir num lugar onde, seguindo a vossa lei, me rejubilo, muito mais do que em todas as riquezas. Minha alegria é a vossa aliança, meus conselheiros são os vossos mandamentos. A lei de vossa boca, para mim, vale mais do que milhões em ouro e prata. Como é doce ao paladar vossa palavra, muito mais doce do que o mel na minha boca. Vossa palavra é minha herança para sempre, porque ela é que me alegra o coração. Que coisa tremenda! Que palavra tremenda! O que é que nos alegra o coração? Quantas e quantas pessoas, isso me chama a atenção, desculpem, queridos irmãos, é impossível a gente não falar disso, mas quantos cristãos estão aí sentindo-se tristes, derrotados, frustrados? Inclusive estão revoltados com Deus, estão de coração triste, amargurado, por causa de quê? Qual a razão? E o salmista vem dizer para nós: é a tua palavra que me alegra o coração. Ah, o cristão que navega, que palmilha nos ensinamentos do Senhor, ele não tem um coração triste, ele não tem um coração amargurado em função de coisas que, de certa forma, não que tenhamos que estar do lado de fora, mas que não está alterando muita coisa, não está dizendo-nos muita coisa. Porque na realidade somos pessoas desprezíveis, somos pessoas descartadas, somos pessoas não computadas, nem mesmo pelo IBGE. Essa é a grande verdade. Somos pessoas que nos querem tirar a vida, nos querem tirar o último fôlego de vida. Estamos sendo espremidos e o que estamos fazendo neste contexto de injustiça social, de humilhação, de dessacralização, sim, porque nós, o ser humano, é um ser e tornou-se um ser dessacralizado. Porque se víssemos Deus no ser humano, o ser humano, ele teria dignidade, ele viveria de forma diferente, sobretudo nesta terra, na terra de Santa Cruz, nesta terra onde que brota leite e mel. O brasileiro não estaria roendo osso. O brasileiro não estaria mitigando um pouco de saúde. A educação, de fato, seria para todos. O que nos resta, se não alegrar o nosso coração com essa palavra, com esse ensinamento do Senhor que alegra o nosso coração? Abro a boca e aspiro largamente, pois estou ávido de vossos mandamentos. Tá bom. Que desça sobre todos nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Deus de Paulo, o Deus de Pedro, aquele por quem eles deram a vida. Esse Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.